Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar nesta aula o estudo da classe de palavras verbos. Falaremos sobre flexões verbais. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Flexão de pessoa. Primeiramente, vamos lá. Retomando o que nós já falamos, flexionar algo é mudar sua estrutura. Então, quando nós falamos de flexão, nós falamos de dizer esse verbo em modos, em tempos, em pessoas diferentes. Primeiro exemplo, um verbo ele pode ser flexionado em pessoa. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, eles, elas, dependendo do contexto. Número, singular, eu, tu, ele e plural. Nós, vós, eles. Tempo, presente, que é algo que acontece no momento em que está sendo falado. Pretérito, que é a mesma coisa que passado, algo que já foi dito, algo que já foi falado, algo que já ocorreu. E futuro, algo que ainda ocorrerá, algo que ainda acontecerá. Modo. Quanto ao modo, nós temos basicamente essas três classificações: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é chamado de modo da certeza. É um modo verbal cujos verbos são conjugados para constatar alguma coisa, para mostrar que alguma coisa já aconteceu ou que certamente acontecerá. O subjuntivo é o modo da dúvida ou, como a gente também costuma dizer, da incerteza ou possibilidade. Já o imperativo é o modo da ordem. Eu sempre brinco com os meus alunos para que se lembrem de imperador, de imperar. Imperativo, portanto, é o modo da ordem. E esse imperativo ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um imperativo afirmativo ou negativo. Imperativo afirmativo, ele é utilizado para que você faça alguma coisa. Coma a banana, limpe a casa. E o imperativo negativo é utilizado para que da mesma forma você não faça algo. Não jogue papel no chão. Não fale alto aqui. Então, o imperativo é uma forma verbal utilizada para dar ordens. Ordens afirmativas ou ordens negativas. Quanto à voz, nós temos três tipos de vozes do verbo ou vozes verbais, como costumamos dizer. A voz ativa, que é quando o meu sujeito ele executa a ação verbal. A voz passiva, que é quando o meu sujeito sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, que é quando ao mesmo tempo o meu sujeito sofre e executa a ação verbal. Porém, é importante que eu diga que sobre as vozes verbais nós trataremos melhor, trataremos detalhadamente no estudo da análise sintática nas nossas próximas aulas, porque já teremos maior domínio sobre sujeito e predicado. Dessa forma, é muito importante nós falarmos também sobre as formas nominais dos verbos. Pensem comigo. Forma nominal. O que seria uma forma nominal? Nominal tem a ver com nome. Então, uma forma nominal é uma forma que tem a ver com nomes, exatamente.
Em língua portuguesa, é muito importante que nós deixamos claro que nomes são substantivos, adjetivos, advérbios. Nome é aquilo que não é verbo. É a primeira coisa que nós temos que lembrar. Então, quando a gente fala de forma nominal, estamos nos referindo a verbos que expressam nomes, a verbos que em determinadas situações podem desempenhar um papel de substantivo, um papel de adjetivo e afins. As formas nominais são 3: infinitivo, particípio e gerúndio. Nós temos o infinitivo pessoal e o impessoal. Vocês também compreenderão melhor essa parte de pessoal e impessoal na análise sintática. Porém, o infinitivo já será bem fácil a compreensão. O infinitivo, ele não tem valor temporal ou modal. Ele é pessoal quando tem sujeito e é impessoal quando, por sua vez, não tem sujeito. Exemplos. O gerente da loja disse para irem embora. Esse aqui é o infinitivo pessoal. Por quê? Porque ele refere-se a alguma pessoa do discurso. Sempre que nós tivermos também, gente, essa expressão que alguma coisa é pessoal, refere-se a alguma pessoa do discurso. Cantar é uma delícia. Infinitivo impessoal. Vejam uma coisa interessante. O infinitivo pessoal, ele termina com R. Isso aqui a gente sempre enfatiza para os alunos, que o infinitivo impessoal tem a desinência R. Lembram lá? O infinitivo, sua forma neutra, termina com R. Então, quando eu digo cantar é uma delícia, esse cantar não está sendo utilizado como verbo. Ele está sendo utilizado como substantivo. Eu estou dizendo que o canto é uma delícia. Da mesma forma que se eu disser para vocês assim, correr é muito bom. Pensem comigo. É o esporte, é a corrida, a atividade física, a corrida, que é um substantivo, que é uma atividade física muito boa. Sendo assim, correr está desempenhando papel de nome. Portanto, correr é uma forma nominal de infinitivo que desempenha papel de substantivo. Particípio. O particípio é empregado como indicador de ação finalizada. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o particípio, ele mostra uma ação que já terminou? Sim. Na formação de tempos compostos ou como adjetivo. Exemplos. Feito o trabalho, vamos descansar. O que a gente está dizendo? Depois que o trabalho for feito, assim que o trabalho for feito. Então, mostra que a ação vai ser finalizada e haverá, portanto, uma consequência, mas após a sua finalização. Mais um exemplo. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Eu quero que vocês percebam algo importante. A regra do particípio é nós finalizarmos com DO, ok? É nós finalizarmos com DO. Falado, saído, comido, respirado, comprado. Porém, aqui nós temos uma variação que é o feito. Quando a gente tem o final TO, cuidado porque isso é uma pegadinha. Isso confunde muito em concurso, até em provas, tá? Porque a pessoa vai esperando achar uma forma nominal de particípio apenas com DO e acha, de repente, né, um TO, um TA, certo? Eu não vou dizer, por exemplo, ele havia fazido o bolo, ele havia feito. Então, analisem sempre a conjugação do verbo. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais.
pais. Analisem aqui da mesma forma o contexto, tá? Gerúndio. O gerúndio é empregado como adjetivo ou como advérbio. Gerúndio costuma ter final NDO. Tem até, né, umas brincadeiras que fazem, né, com gerundismo, né? Vamos estar fazendo. Olha, eu vou estar te respondendo se vou sair ou não, né? Tem gente que usa bastante o gerundismo, que para expressar apenas uma coisa, usa 3 verbos, usa um período composto. Professora, é errado utilizar o gerúndio? Não, não é errado utilizar o gerúndio. Gerúndio é uma forma nominal legítima, existe. A questão não é essa. A questão é o gerundismo, é o uso excessivo do gerúndio. Isso constitui um vício de linguagem. O uso excessivo do gerúndio é um vício de linguagem, assim como o barbarismo, a gíria. Então, o gerúndio, ele é empregado como adjetivo ou como advérbio. Exemplos. Encontrei João correndo. Vejam que aqui nós temos o final, ó, NDO, conforme eu já havia dito-lhes. Cantando, terminaremos depressa, ó, cantando mais uma vez, final NDO, enquanto cantamos. Classificação dos verbos, que é o último tópico. Os verbos, quanto à sua classificação, eles são divididos da seguinte forma. Verbos regulares. Primeiro a gente precisa lembrar do que nós falamos, né, na introdução do estudo aos verbos. Pensem comigo. Nós vimos que a estrutura dos verbos é básica. São 3 elementos. Nós temos radical, vogal temática e desinência, certo? O radical é aquele pedacinho que costuma se repetir. Mas, professora, você disse que nem sempre se repete, correto? Correto. Os verbos regulares, eles não têm o seu radical alterado. Exemplos: falar, torcer, tossir. Quando nós conjugamos esses verbos, eles continuam com o mesmo tipo de conjugação. Por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Percebam que até aí eu começo a conjugar um verbo e eu percebo que, ó, eu falo, tu falas, opa, o falo repete-se. Dessa forma eu tenho o radical sendo repetido. Se eu tenho o mesmo radical, há uma regularidade, há um padrão. Esse padrão no meu radical diz que esse meu verbo é um verbo regular. Se há alguma mudança em determinada conjugação, principalmente no presente do indicativo, eu logo saberei que o meu verbo não é regular. Mas se o meu verbo não é regular, ele vai ser o quê? Verbos irregulares. Lembrem-se sempre aí dos prefixos. Irregular, aquilo que não é regular. Nos verbos irregulares, por sua vez, o radical ele é alterado. Exemplos: dar, caber, medir. Quando as alterações são profundas, eles são chamados de verbos anômalos, que é o caso dos verbos ser e vir, porque a forma ela é totalmente modificada. Um exemplo de verbo irregular, o verbo ouvir. Eu ouço, tu ouves, ele ouve. Vejam que a primeira pessoa é eu ouço. Ouço. O-U-C cedilha. Depois a segunda pessoa, tu ouves. Muda completamente a estrutura. Sendo assim, esse verbo é um verbo irregular. Depois a gente tem uma estrutura pré-definida de radical. Porém, logo na primeira pessoa a gente tem essa modificação. Já o verbo anômalo, o exemplo aí, né, gente, do verbo ser, ele muda completamente a estrutura. Não é apenas uma palavrinha ou um elemento que é modificado. É toda uma estrutura. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou. Ok? Tem alguma coisa que lembra. Tu és. Ele é. Mudou muito. Então, esse verbo é chamado de verbo anômalo. Verbos defectivos. Tem a ver com defeito? Pode-se dizer que sim.
Esses verbos defectivos, eles são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Isso costuma acontecer bastante, por exemplo, com alguns verbos conjugados no imperativo. Como você vai dar uma ordem a você mesmo? Certo? Vamos pensar nisso. Há verbos que não podem ser conjugados, por exemplo, na primeira pessoa, né? Imperativo aí é um exemplo disso. Como você vai dar uma ordem a você mesmo? Só se for uma ordem retórica, né? Mansuária, não faça tal coisa. Mas aí você não tá usando a primeira pessoa. Ah, perceberam, né? Sei que vocês perceberam que são espertos. Basicamente, o que nós precisamos compreender, que é muito importante até aqui sobre o estudo dos verbos. Nós precisamos compreender que os verbos são uma classe de palavras que tem uma estrutura própria, muito importante, que são altamente flexionados e que também, através dessas flexões, podem exercer o papel de nomes dentro da língua portuguesa, remetendo àquilo que eu já disse logo nos nossos primeiros encontros, que uma classe gramatical, uma palavra, ela não é engessada. Ela pode, em determinado contexto, preencher uma lacuna dentro de uma outra classe gramatical. Sendo assim, os verbos que são formas nominais podem ser de 3 tipos: infinitivo, terminados em R, particípios terminados em DO, com variações em TO, e gerúndio, terminados em NDO. Cuidado com o gerundismo. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Um abraço e até a próxima!